Olá, amigos do Espiritismo BH. Meu nome é Valdir Pedrosa e estou aqui para apresentar mais uma vez o nosso programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é a segunda edição, referente ao capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Em nosso programa anterior, falávamos sobre a utilidade providencial da riqueza e sobre as provas da riqueza e da miséria. Lembramos que o nosso Mestre Jesus não condena a riqueza em si, mas faz um alerta àquelas pessoas que detêm a riqueza a fim de que lhe deem um fim útil, um fim que vise o bem geral, o bem de todos. Continuando em seus raciocínios, Allan Kardec nos lembra que, se a riqueza é realmente a causa de muitos males, se a riqueza exacerba tanto as más paixões, se a riqueza provoca mesmo tantos crimes como as pessoas dizem, não é a ela que devemos inculpar, mas sim ao homem, porque é o homem que abusa da riqueza, como, aliás, abusa de todos os bens ou de todos os dons que Deus lhes deu. Pelo abuso, o homem torna pernicioso o que lhe poderia ser da maior utilidade. Esta é a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre, do mundo de provas e expiações em que vivemos. Vejam bem, se a riqueza somente males produzisse, Deus, com toda certeza, não a teria colocado na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Isso é obrigação de cada um de nós. Se a riqueza não é um elemento direto de progresso moral, ela é, por outro lado, e sem contestação, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, salienta o codificador Allan Kardec, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe a ele desobstruir o planeta, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção dos bens. Se a produção de um país é insuficiente, por exemplo, será necessário buscá-la fora deste país. Por isso mesmo, as relações entre os povos, entre os países, constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre que sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas assim mais rápidas as comunicações entre os povos. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até mesmo das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e com maior rapidez. Mas, para os levar a efeito, para tornar isso uma realidade, o homem precisa de recursos. A necessidade fez com que o homem criasse a riqueza, assim como o fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação de suas necessidades materiais, mais tarde
o ajudará a compreender as grandes verdades morais. Meus amigos, sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não há mais grandes trabalhos, nem atividades, nem pesquisas. Por isso é que Allan Kardec salienta que a riqueza, com toda razão, é considerada elemento de progresso, primeiramente do progresso material e, consequentemente, do progresso moral. Além da utilidade providencial da riqueza, não passou despercebido ao codificador um outro problema que aflige também a humanidade, uma questão polêmica, que é a desigualdade das riquezas. Como tratar esse assunto? Como a doutrina espírita enxerga e explica essa questão? Diz Allan Kardec que a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual, ou seja, desde que nós levemos em conta tão somente a vida presente. Por quê? Vejamos. A primeira questão que se apresenta quando estudamos o assunto é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são, diz o Espiritismo, por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir a riqueza, e nem sóbrios e previdentes para conservá-la. Vamos fixar o entendimento? Por que então todos os homens não são igualmente ricos? Porque eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir a riqueza, e também porque não são sóbrios e nem previdentes para conservá-la. Aliás, é ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, se for repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo que fosse efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. E ainda que, supondo que essa repartição fosse possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento total de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. E ainda podemos dizer que, admitido, desse a riqueza a cada pessoa o que lhe fosse necessário, já não haveria o aguilhão ou o estímulo que impele, que impulsiona os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a riqueza em certos pontos ou nas mãos de algumas pessoas, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitido isso, podemos ainda perguntar por que Deus concede a riqueza a pessoas que são incapazes de fazê-la frutificar, de fazê-la multiplicar para o bem de todos, em benefício do bem comum. Por que Deus faz isso? Nos ensina o codificador da doutrina espírita que ainda aí, neste fato, está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Por quê? Porque, dando-lhe o livre-arbítrio, quis Deus que o homem chegasse, por sua própria experiência, a distinguir o bem do mal, e que a prática do bem
resultasse de seus esforços e da sua própria vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais seria senão um instrumento passivo e sem responsabilidade, como acontece com os animais. A riqueza é um meio de experimentar os homens moralmente. Mas, como ao mesmo tempo a riqueza é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva. E isso faz com que ele incessantemente a desloque. Cada pessoa terá a sua oportunidade de possuí-la, para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que sabe fazer bom uso dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível, como comentamos agora há pouco, que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, por causa disso tudo, cada um a possui por sua vez. Assim, um que não tem riqueza hoje, já teve ou terá em outra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã, numa outra existência. Existem ricos e pobres, porque Deus, sendo justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno, a seu tempo. A pobreza é, para aquelas pessoas que sofrem essa provação, a prova da paciência e da resignação, enquanto a riqueza é, para as outras pessoas, a prova da caridade e da abnegação. Deploram-se, com toda a razão, o péssimo uso que algumas pessoas fazem das suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca. E aí podemos perguntar: Deus será justo dando a riqueza a tais criaturas? Allan Kardec salienta que é exato que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens na terra, como ocorre. Se, entretanto, vejam bem, não tivermos em vista apenas a vida atual, e ao contrário, se considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Desta forma, meus amigos, carece, pois, o pobre de motivo para acusar a providência divina, como também carece de motivos para invejar os ricos. E os ricos não têm motivo nenhum para se glorificarem, para se vangloriarem do que possuem. Se eles abusam, não será com decretos ou com leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, até mudar o exterior, mas não conseguem mudar o coração, a intimidade, as suas disposições mais recônditas. Daí vem serem elas, essas leis, de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal, nós sabemos, reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade, como ensina o Espiritismo e como ensina o Evangelho de Jesus. Neste capítulo que estamos estudando, de O Evangelho segundo o Espiritismo, consta uma mensagem muito bela, dada pelo Espírito Pascal,
na cidade de Genebra no ano de 1860, cujo título é A Verdadeira Propriedade. Pascal diz assim, abre aspas, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o de que lá vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde se esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Fecha aspas. E por fim, meus amigos, para encerrarmos o programa de hoje, Allan Kardec fez uma pergunta ao Espírito São Luís sobre a transmissão de riqueza. Ele diz assim: o princípio, segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? Respondeu assim o Espírito São Luís, abre aspas, o homem pode perfeitamente transmitir, por sua morte, aquilo de que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra a razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois,
impotente à vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando o julgue oportuno. Fecha aspas. Bem, meus amigos, entendemos que até o momento temos material suficiente para pensarmos, para refletir sobre esse assunto tão instigante. Nós ficamos por aqui na edição de hoje do nosso programa e agradecemos a todos vocês pela companhia.